Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e no tutorial de hoje vamos fazer essa lindíssima bolsa de crochê de luxo. Essa é a bolsa Cora. É um passo a passo completo e totalmente gratuito para você. Eu te peço apenas que você já deixe aqui o seu like e um comentário dizendo se gostou do modelo novo. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem uma bolsa de crochê nova. E para quem quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, você também pode ser membro aqui do canal. É só clicar em Seja Membro e ver todos os benefícios. E para produzir a bolsa Cora, eu utilizei fio 100% poliéster de 5 mm de espessura. O novelo inteiro vem com 500 metros e 1 kg. E essa daqui foi a quantidade que sobrou. Agulha 5 mm, argolas articuladas de 3 cm, calças de corrente. E esse fecho torniquete aqui. E de medida, a bolsa Cora ficou com 26 cm de comprimento, 23 cm de altura e o peso com todos os acessórios, 791 gramas. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Vou começar com uma laçada inicial e 21 correntinhas. Com 21 correntinhas, o cordão ficou com 18 centímetros. Vamos começar a primeira carreira agora aqui no verso do cordão de correntinhas, nessas laçadas que temos atrás de cada correntinha. Pula a primeira, vem aqui na segunda e começa fazendo ponto baixo. Até o final são 20 pontos baixos. Completei a primeira carreira com 20 pontos. No final das carreiras, a gente faz uma corrente, vira o trabalho. Segunda carreira, pula a corrente, vem no primeiro ponto normalmente para trabalhar ainda ponto baixo. Até o final de novo, são 20 pontos baixos. Estou aqui chegando no final da segunda carreira, ponto 19, agora aqui o ponto 20, o último ponto. No final da carreira, a gente faz uma corrente para virar o trabalho e assim continuar subindo, tudo bem? Trabalhando com pontos baixos. A corrente eu sempre pulo, tá? Venho no primeiro ponto, olha só, e sigo fazendo aqui, mantendo aqui 20 pontos baixos em todas as carreiras. Eu vou subir um total de 8 carreiras. Fiz aqui as 8 carreiras. Até o momento, a base está com 21 centímetros por 9. Agora, vamos fazer um trabalho ao redor da base, a partir do final da 8ª carreira até o lado de cá. Chegou no final, então, você vai fazer uma corrente. Teremos uma corrente em todas as quinas. E aqui vou trabalhar 7 pontos. Primeiro, observa essa fileira aqui. Chegou aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu vou fazer um ponto. E repara que se repete. Aqui é igual, ó. Chegou aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu vou fazer um ponto. 1, 2, 3 e 4. Entre esses pontos, entre esses dois pontos, eu terei um ponto aqui. Vai ser pegando essas duas laçadas que você vê aqui por cima, deixando uma aqui para baixo. Vem seguindo aqui, chegou aqui no final, eu tenho essa. Se eu levantar, eu vejo que eu tenho outra. Eu pego duas apenas, deixando uma aqui para baixo. E aqui a mesma coisa. Chegou aqui no final, tenho essa. Levanta, eu vejo que eu tenho outra. Eu pego as duas, deixando uma aqui para baixo. 1, 2 e 3. 4 com 3, 7. São 7 pontos. Não esquece de fazer a corrente.
7 pontos baixos. Faz uma corrente e agora a gente vai trabalhar aqui, são 20 pontos, a quantidade de pontos que trabalhei na minha base até o momento. E aqui onde eu fiz o último ponto desse lado, eu vou fazer o primeiro agora desse lado. E seguirei nessa direção, entrando entre os pontos para fazer em cima deles o ponto baixo. Não esquece a corrente. Volto aqui nesse mesmo ponto, no mesmo lugar que eu fiz o último, eu volto para fazer o primeiro e sigo. 2, 3, 4, vou seguir até aqui, são 20. Fiz os 20 pontos, cheguei aqui no final. Desse lado serão 7 pontos, igual foi aqui. Primeiro vai ser exatamente aqui onde eu fiz esse último. E se você observar, aqui é seguindo essas laçadas aqui, ó. Aqui é igual. Chega no final, entre o penúltimo e o último, eu vou entrar. Entre eles, teremos pontos seguindo essa linha divisória aqui, essa linha que divide as carreiras. Aqui no final, eu vou entrar. Segue a linha divisória, no final eu vou entrar. Não esquece de fazer a corrente e ir escondendo esse fio aqui. Fiz 6 pontos, o sétimo, como a gente viu, é no mesmo lugar aonde foi feito o primeiro desse lado. E esse daqui nada mais é do que o ponto de quina. São 2 pontos no mesmo lugar e uma corrente. Aqui, no caso, a corrente que a gente fez em todas as quinas até agora vai ser o arremate. Tudo bem? Finalizada, então, ficou com 24 centímetros por 9,5 de largura. Agora, então, vamos fazer o fechamento para já começar a subida da nossa bolsa. Vou entrar com a minha agulha no topo do primeiro ponto, de trás para frente. Coloco essa laçada na agulha e puxo ela lá para trás. Assim. Agora, eu vou entrar com a minha agulha pegando só uma laçada dessas duas, porque eu quero que fique aqui na minha bolsa uma divisão, como se fosse uma linha que vai dividir a base da subida da peça. Então, a gente trabalha só na laçada de trás. O fechamento já precisa ser desse jeito. Pego só uma laçada, volto com essa aqui para minha agulha e o fio do novelo precisa ser puxado para diminuir. Você vai puxar até que o tamanho dessa laçada que está aqui na agulha fique parecida com o tamanho das outras laçadas que nós temos aqui nos pontos. Depois você laça o fio, traz ele para frente. Podemos, então, fechar o primeiro ponto da primeira carreira. Aqui eu vou trabalhar apenas pontos baixos. Venho para o próximo ponto e ao invés de pegar o ponto inteiro assim, eu vou pegar só a laçada de trás. Então, eu venho por cima para pegar só a de trás, para fazer o ponto baixo. Já temos 2. E sigo. Ao todo, são 58 pontos que nós vamos ter aqui. Aqui está o primeiro ponto que a gente fez, eu acabei de fazer aqui o ponto 58. Podemos fazer o fechamento. Eu entro com a agulha no topo do primeiro ponto, de trás para frente. Essa laçada eu coloco aqui na agulha e puxo para trás.
A partir de agora, a minha agulha vai entrar sempre no centro do ponto baixo. Então, eu vou entrar com a minha agulha no centro do ponto baixo, que está embaixo dessa laçada que eu trouxe para trás. Essa laçada que eu trouxe para trás está passando aqui, o ponto baixo embaixo dela é bem esse aqui, certo? Eu vou no centro desse ponto, no centro do ponto baixo, volto com a laçada para a agulha e puxo o fio do novelo para ajustar. Ajustou, laça e traz para frente. E aqui já começa o nosso ponto fantasia. Vou entrar com a minha agulha no próximo ponto da carreira, no centro do ponto baixo. Aqui está o ponto, eu venho no centro dele, laço e trago. Duas laçadas na minha agulha. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, eu vou trazer esta laçada por dentro dessa, assim. E depois uma correntinha, um ponto aqui, olha só, para fechar. Esse daqui é o nosso primeiro ponto. Para trabalhar esse ponto fantasia, a gente usa dois pontos de base. É o anterior e o seguinte. Então, é o que eu acabei de trabalhar, que foi esse ponto aqui, no centro dele, no mesmo lugar aqui, e no seguinte, no centro dele, aqui. Trabalho com dois pontos para fazer essa combinação que nós acabamos de fazer. Então, por isso, a minha base precisa ter números pares. Vai fazer maior ou vai fazer menor, foca em manter quantidade de números pares para ficar mais bonitinho os fechamentos, não ficar repuxando a peça. Vamos lá, vou entrar no mesmo ponto que eu acabei de trabalhar, foi esse daqui, ó, no mesmo ponto, no centro, laço o fio e trago. Agora, eu vou entrar no ponto seguinte, no centro dele, laço o fio e trago. Fiquei aqui com 3 laçadas na minha agulha. Primeiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo entre essa e essa. Eu vou trazer esta por dentro desta. Fico com 2 laçadas na minha agulha e aqui eu laço para fechar, para fazer um ponto baixo. Vamos seguir. Próximo ponto. Eu preciso de 2 pontos de base para fazer esse ponto. Um deles é qual? É o anterior, o que eu acabei de trabalhar, sempre no centro. E o seguinte, que tá aqui sem nada, né? Ainda não trabalhei nele, no centro também. Primeiro, então, eu entro aqui no centro do ponto baixo que eu acabei de trabalhar. Traz o fio para frente da altura. Depois eu vou no ponto seguinte, no centro do ponto baixo, laço, fio, trago para frente e dou a mesma altura. Fico com 3 laçadas. O que eu faço primeiro? Um ponto baixíssimo. Eu vou trazer essa por dentro dessa. Sobraram 2 laçadas, eu vou fazer um ponto baixo. Eu laço para fechar um ponto baixo. Já temos aqui 3 combinações feitas. Vamos mais uma? Precisamos de quantos pontos? 2. O anterior, esse que eu acabei de trabalhar, e o seguinte, sempre trabalhando no centro. Primeiro, entro no centro do ponto que eu acabei de trabalhar, laço, fio e trago. Depois, eu vou no ponto seguinte, no centro dele. Fico com 3 laçadas. Passo essa por dentro dessa, fazendo um ponto baixíssimo, e nas 2 que sobraram, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 combinações feitas. Eu vou dar a volta completa. Chegando aqui perto do final, eu volto para a gente continuar. Dei a volta completa fazendo os pontos, essa nossa combinação de pontos, e aqui acabaram os pontos vazios para eu trabalhar. Mas se você contar daqui do primeiro até o último, ó, 1, 2, 3, 4, der a volta contando, você aqui no último você tem 57, mas são quantos? São 58, certo? Porque falta um ponto. É esse um ponto que muitas vezes a gente esquece, a peça sobe toda errada, então é muito importante fazer esse último ponto, tá? No último ponto, a gente também trabalha em 2 pontos de base, no anterior e no seguinte. Qual é a diferença? O ponto seguinte aqui, ele é o primeiro ponto. Olha só, o anterior é o que eu acabei de trabalhar, é aqui nesse centro, certo? E o seguinte, o
ponto do lado é bem esse aqui, ó, que foi aonde eu comecei. Então, no último ponto dessas carreiras, a gente vai trabalhar no que acabou de fazer e no primeiro ponto, para encerrar e fechar esse espaço que está imenso aqui. Volto com a agulha no mesmo último ponto, no centro, laço o fio e trago. E agora, vou no centro do primeiro ponto. Laço e trago. 3 laçadas, primeiro eu faço um ponto baixíssimo, depois eu fecho um ponto baixo. Agora sim, se você vier contando aqui, você pode contar esses tracinhos, são 58 pontos no total. Podemos arrumar a peça. Vamos agora fazer o fechamento, que vai ser o mesmo até encerrar. Eu vou entrar com a minha agulha de trás para frente no topo aqui do primeiro ponto da carreira, pegando as 2 laçadas. Essa eu coloco aqui na minha agulha para puxar para trás. Puxa para fechar, ó. Assim. Agora eu vou diminuir essa laçada para ela ficar basicamente só do tamanho aqui para passar a agulha, assim. Vamos identificar o ponto baixo centrado que está embaixo do fio que eu trouxe para trás. Esse é o fio, ele está passando bem aqui, o ponto baixo centrado embaixo dele é esse, certo? Eu vou entrar no centro do ponto. Aqui atrás eu vou laçar o fio e trazer para frente. E cuidado para não perder essa pontinha aqui. Vou no ponto seguinte, no centro dele. Duas laçadas na agulha, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou trazer essa por dentro dessa. Agora sim, eu volto com a minha agulha para essa laçadinha que eu trouxe para trás. E fecho um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da carreira de todas as carreiras daqui para frente. Os fechamentos serão assim e o primeiro ponto será desse jeito. Vamos seguir agora do jeitinho que a gente fez aqui embaixo. Preciso trabalhar em 2 pontos de base para fazer esse ponto. Que pontos são esses? O que eu acabei de trabalhar e o seguinte, sempre no centro do ponto baixo. Então, entro aqui no centro do ponto, laço o fio e trago. Vou no ponto seguinte, no centro do ponto baixo, laço o fio e trago. 3 laçadas, primeiro eu faço um ponto baixíssimo, depois eu fecho um ponto baixo. 1 e 2. Vamos mais um, entro no centro do ponto que eu acabei de trabalhar. Entro agora no centro do ponto seguinte. 3 laçadas na agulha, primeiro eu faço um ponto baixíssimo e depois eu fecho um ponto baixo. Bem fácil esse ponto, né? E fica bem bonito esse efeito com essas laçadas aqui pra fora. Esse fio que é achatado fica bem bonitinho aqui à mostra. Agora eu vou só subir, mantendo os 58 pontos nas carreiras. No final de toda a carreira, não esquece de fazer aquele último ponto. O fechamento vai ser exatamente como esse que nós fizemos agora, super simples de fazer. E aí o primeiro ponto como esse que fizemos agora e seguindo, normal, tá? Eu vou subir até a 18ª carreira. Cheguei na 18ª carreira, olha só como é que tá a nossa bolsa. E vamos ver aqui a medida até agora. Olha só, eu parei justamente porque eu já tava com 21 centímetros de altura. Agora eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo para encerrar. Cheguei aqui no último ponto, eu vou fazer o fechamento. Minha agulha entra de trás para frente aqui no topo do primeiro ponto. E essa laçada vem aqui para a agulha puxando para trás, assim. Vou diminuir essa laçada puxando o fio do novelo. Entro com a agulha pegando só uma dessas laçadas que eu trouxe para trás, porque nós vamos trabalhar os pontos baixíssimos agora na última carreira só na laçada de trás. Então, aqui eu pego só uma, volto com a pontinha para a agulha
Ajusta mais se precisar, laça o fio e traz. Trouxe para frente e entro no ponto seguinte, só na laçada de trás para fazer o ponto baixíssimo que a gente já conhece. Apenas na laçada de trás eu vou dar a volta completa. Cheguei aqui no final, aqui foi onde a gente começou, então acabei aqui. A gente pode cortar o fio, puxar tudo. Vou arrematar entrando com a minha agulha debaixo do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. E voltando para dentro do último ponto baixíssimo que eu fiz. E agora é só arrematar. Pronto, a bolsa está arrematada. Ficamos com 21 centímetros de altura. Podemos fazer a aba da bolsa. Vamos começar a aba fazendo uma laçada inicial e 19 correntes. (19 correntes, aproximadamente, ficou aqui com 16 centímetros de cordão. Vamos trabalhar a primeira carreira atrás do cordão de corrente, nessas laçadas que a gente tem atrás de cada corrente. Pula a primeira, vem na segunda e trabalha ponto baixo. São 18 pontos baixos até o final. Primeira carreira feita com 18 pontos baixos, no final da carreira vamos fazer 2 correntes e virar o trabalho. Segunda carreira, eu vou pular as 2 correntes e o primeiro ponto. Começo no segundo ponto da carreira, bem aqui, fazendo um ponto baixo. Aqui a gente já vai fazer o nosso ponto puff. O ponto puff será feito no ponto que a gente pulou, no primeiro ponto da carreira, que é exatamente esse daqui. Eu vou fazer aí o primeiro ponto puff. Então, eu dou uma laçada na agulha, entro no ponto que eu pulei, aqui atrás eu laço o fio e trago. Podemos cuidar para o fio ficar retinho, assim, e não torcido. Dou outra laçada na agulha, volto no mesmo ponto, aqui atrás eu laço e trago para frente. Se tiver torcido o fio, eu ajeito. Vamos ficar com 5 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou laçar o fio e passar essa laçada por dentro das 5, fechando o ponto de uma vez só. Depois, no ponto do lado, esse daqui, eu faço um ponto baixo. Esse será o nosso padrão. Pulo o ponto seguinte e vou no outro, pulo esse e vou no outro e faço um ponto baixo. Agora, no ponto que eu pulei, que é exatamente esse daqui, eu vou fazer o ponto puff. Laçada na agulha, cuida para o fio não ficar torcido, entro no ponto que eu pulei, laço o fio e trago, laçada na agulha de novo, volto no ponto que eu pulei, laço o fio e trago, fico com 5 laçadas, 1, 2, 3, 4 e 5, laço de novo e trago essa que eu lacei agora por dentro das 5, fechando o ponto de uma vez só. E aí, no ponto do lado, que é esse daqui, eu faço um ponto baixo. Já fizemos 2 pontos puff. Mais uma vez, pulo o ponto seguinte, vou no outro e faço um ponto baixo. No ponto que eu pulei, bem esse daqui, eu vou fazer o puff bem aqui onde eu pulei. Laçada na agulha,
Vou no ponto, laço o fio e trago, dou altura, laçada na agulha de novo, volto no ponto, laço o fio e trago e dou altura novamente. Se o fio estiver torcido, eu ajeito. Fico aqui com 5 laçadas, laço e fecho as 5 laçadas de uma vez só. Agora vou no ponto seguinte e faço um ponto baixo. 3 pontos puff. Eu vou fazer mais 3 pontos puff exatamente desse jeito e já retorno. Vamos fazer aqui o último ponto da carreira juntos para não ter dúvida. Temos 3 pontos aqui no final. O padrão começa com um pulo, certo? Então, eu pulo esse ponto, venho no outro e faço um ponto baixo. E no ponto que eu pulei, eu faço o último ponto puff da carreira. E no último ponto da carreira, o último ponto que sobrou, eu faço o ponto baixo final do padrão. Terminamos a carreira com 6 pontos puff. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. Terceira carreira, eu pulo apenas a corrente, venho no primeiro ponto e trabalho pontos baixos normalmente. Entrando com a agulha no topo dos pontos, na cabeça de cada ponto. Até o final são 19 pontos baixos. Já fiz aqui 18 pontos baixos, falta só o último, eu vim mostrar para você. Nós vamos entrar nessa laçada aqui, ó. Nessa última laçada aqui, bem aqui. Eu vou fazer o último ponto da carreira, o ponto 19. 19 pontos baixos. Agora eu faço 2 correntes e viro o trabalho. Vamos para a nossa quarta carreira, uma carreira de pontos puff. Todas as carreiras pares são carreiras de ponto puff. Eu pulo as 2 correntes, pulo essa corrente, pulo essa corrente, pulo o primeiro ponto, pulo o segundo ponto, eu começo no terceiro. Eu vou começar no terceiro ponto, ok? E nesse segundo aqui vai ser onde eu vou fazer o puff. Aqui vai ser o puff. Eu vou colocar essa agulha aqui só para marcar, para você ver. Eu venho aqui no terceiro ponto, faço o primeiro ponto baixo da carreira. E esse aqui, que é o segundo ponto onde eu pulei, vai ser o primeiro ponto puff. Laçada na agulha, vou no ponto que eu pulei, laço o fio aqui atrás e trago. Laçada na agulha de novo, volto no mesmo ponto que eu pulei, laço o fio e trago. Fico com 5 laçadas na agulha. Laço novamente e fecho os 5 pontos de uma vez só. Depois eu venho no ponto do lado e faço um ponto baixo. É o mesmo padrão, certo? Vamos de novo? Pulo o ponto seguinte, vou no outro, faço um ponto baixo. No ponto que eu pulei, eu vou fazer o ponto puff. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixo. Já fizemos 2 pontos puff, eu vou seguir até o final. Da mesma forma que foi aqui embaixo, serão 6 pontos puff, repara que eles estão alinhados. Eu vou fazer mais 4 e já retorno. Estou fazendo aqui o último ponto puff da carreira 4. O último ponto da carreira é um ponto baixo. 6 pontos puff no total. Agora eu faço uma corrente, viro o trabalho. Carreira 5 é uma carreira ímpar de pontos baixos. Eu pulo só a corrente, venho no primeiro ponto e faço ponto baixo. Essa carreira é uma carreira só de pontos baixos, como todas as ímpares serão. Eu entro com a agulha bem no topo do ponto. São 19 pontos até o final.
O ponto 19 vai ser feito bem embaixo dessa laçada aqui, entrando bem aqui no meio, pegando essa laçada. Esse é o ponto 19, o último ponto da carreira. Faço 2 correntes, viro o trabalho e agora a gente apenas continua, ok? Vamos ficar repetindo a carreira 4, uma carreira de ponto puff, e a carreira 5, uma carreira de pontos baixos, ok? Vamos repetir exatamente as 2 últimas carreiras que a gente fez junto aqui. Eu vou até a carreira 14. Estou aqui com 14 carreiras, a 14ª carreira é uma carreira de ponto puff. A minha aba até o momento está com 18 centímetros de altura por 18 de largura. Agora a gente vai preparar a aba para prender o fecho. Essa parte aqui do fecho, ela vai na aba. Essa daqui a gente coloca depois no corpo da peça. Primeiro então eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho. A carreira 15 vai ser uma carreira de pontos baixos. E aí, primeiro a gente precisa ver quantos pontos nós precisamos para colocar o fecho. Eu vejo que eu preciso de mais ou menos 5 pontos, olha só. Desse ponto aqui até esse, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, serão 5 pontos que eu vou pular para colocar o fecho. A corrente eu pulo, venho no primeiro ponto e faço o ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui 7 pontos baixos. Sete pontos baixos, agora eu faço 5 correntes. Pulo os 5 próximos pontos, 1, 2, 3, 4 e 5. No 6º ponto eu entro e faço um ponto baixo. Aqui até o final são 7 de novo. Fiz 1. Nesse espaço que vai o fecho. Exatamente nesse espaço aqui. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo. Fiz 7 pontos, cheguei aqui. Aqui vou trabalhar 5 pontos, um em cada laçada aqui da minha corrente. Entra aqui numa laçada da corrente e faço aqui um ponto baixo. Cinco pontos baixos. Agora volto para cá para continuar os outros 7. São 19 pontos no total. Desse jeitinho aqui. Agora vamos fazer um trabalho ao redor da nossa aba. Então, terminou aqui, eu vou fazer uma corrente e nesse mesmo último ponto eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Agora vamos trabalhar aqui. Observe essas laçadas aqui bem grandes. Eu vou entrar com a agulha embaixo dessa laçada e vou entrar também nessa outra que está aqui para trás. Nessas duas aqui. Nessa grande que eu vejo aqui na frente e nessa que eu vejo aqui atrás. E entre esses pontos, entraremos com a agulha bem aqui. Entre essa laçada e essa, bem aqui. Vamos fazer 14 pontos. O último ponto 14º é aqui, na direção dessa última fileira de gominho. 14 pontos baixos. Agora eu venho no primeiro ponto desse lado e faço um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Sigo trabalhando pontos baixos aqui até o penúltimo ponto.
São 16 pontos baixos. Fiz os 16 pontos baixos, só sobrou um ponto aqui, vou fazer a outra quina. Então, eu faço um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Agora, vamos trabalhar 14 pontos desse lado, também seguindo um padrão. O primeiro ponto vai ser seguindo essa fileira aqui. Chegou aqui em cima, eu vou pegar essas duas laçadas aqui. Vem seguindo essa fileira bem embaixo do ponto puff. Aqui no final, eu vou pegar essas duas laçadas. E entre esses pontos, faremos pontos bem aqui. Na direção dessa linha que divide a carreira de ponto puff com a carreira de ponto baixo, aqui no final, eu vou entrar bem aqui. Ok? Podemos esconder esse fio já. Também são 14 pontos baixos. E aqui, na direção dessa linha divisória que divide a carreira de puff e a de ponto baixo, eu vou fazer o último ponto, o ponto 14. No ponto seguinte, que é exatamente aonde foi feito esse primeiro ponto aqui, é a minha última quina. Então, eu faço um ponto baixo e tem que fazer uma corrente, certo? A corrente será o nosso arremate. Terminamos assim a aba da nossa bolsa. Eu posso cortar o fio, puxar tudo e arrematar. Entro com a agulha no primeiro ponto desse lado e volto para dentro do último ponto feito, trazendo o fio para trás. Porque a gente precisa agora arrematar esse fio aqui. A aba pronta ficou com quase 21 centímetros de altura por 20 de largura. Agora vamos prender o fecho. Repara que tem garrinhas aqui na ponta desse fecho. Eu encaixo aqui no espaço que deixei pronto. Coloco a outra parte aqui atrás, encaixando direitinho na garra, porque essa garrinha precisa dobrar aqui. Eu faço esse movimento com um alicate. Olha só, um tá feito. Ajeito o fio ali dentro do fecho direitinho e fecho a outra parte também com o alicate. Pronto, essa parte já tá colocadinha. Se você quiser deixar ainda mais firme, você pode passar cola. Essa cola aqui é bem poderosa, Tec Bond 793, é só passar aqui ao redor. Antes de prender, cuidado, porque essa cola, ela cola bem rápido, ok? Mas é uma excelente opção. Assim como a T6000 também é muito boa. Vamos agora prender a aba na nossa peça. Então, eu vou já fechar aqui a lateral, desse jeitinho aqui. E vou passar a argola articulada também. Assim, passei a argola bem na ponta. Abre um pouquinho assim, porque é nesse espaço que eu vou prender a aba. Vou prender a aba embaixo dessa segunda carreira do ponto fantasia aqui da peça. Vou entrar com a agulha aqui, ó. Você confere, posicionando aqui, fica bom para você com a bolsa fechada. Olha só, para mim aqui está excelente. Vamos verificar quantos pontos temos aqui. Eu começo a contar nesse primeiro ponto que está do lado de cá, porque esse daqui tá para cá, tá nessa direção. Esse tá nessa daqui, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esse é o último ponto que tá nessa direção. Esse daqui já tá para cá. Então, serão 19 pontos aqui. Entro com a agulha aqui no primeiro ponto, posiciona e entro com a agulha na direção. Apenas isso. A única coisa importante é cuidar para entrar nessa fileira aqui que a gente combinou, certo? Laço o fio aqui embaixo, deixando um pouco. E trago para cá. Venho no ponto seguinte, ajeito a aba de novo, na direção certinha, e entro.
Laço o fio e trago aqui para fora. E faço aqui o primeiro ponto baixíssimo. Se ficou folgado, a gente puxa esse fiozinho aqui para ajustar um pouco, tá? Não precisa apertar, não. Posiciono a aba de novo, venho no próximo ponto. Na bolsa eu só entro, apenas. E sigo trabalhando pontos baixíssimos até terminar, até o último ponto. O último ponto é esse daqui, certo? Entro aqui, entro na direção aqui na bolsa. E faço aqui o último ponto baixíssimo. Juntamos a nossa aba. Eu vou cortar o fio, puxar tudo, pulo o ponto seguinte e vou no outro e volto para dentro do último ponto que a gente fez, trazendo esse fio para cá, ó. Aqui para trás. E esse fio aqui, a gente também vai arrematar. Ando um pontinho aqui, ó, só para trazer esse fio para cá. Agora eu vou entrar com ele aqui para sair bem no meio desse ponto, ó, desse ponto aqui. Só para a gente fazer um arremate bem simples, tá? Então, saí aqui, passo embaixo do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz e volto, trazendo ele para cá, para trás também. Assim, tudo bem? Para ficar o arremate mais bonitinho, agora vou arrematar esses dois fios aqui e já retorno. Arrematei, agora vou prender a outra parte do fecho com a ajuda de alicate. Vai ficar desse jeitinho aqui. Esse fecho é muito bonito, né? Agora eu vou reposicionar as argolas articuladas pegando só esse meio. Vou passar a argola pegando só esse meio aqui, assim. Prender a alça de corrente e pronto. E assim terminamos mais uma bolsa de crochê de luxo aqui no canal. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não vá embora antes de deixar o seu like e se inscreve no canal ativando as notificações para receber todas as novidades. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!